Oi, pode entrar. Depois eu termino isso. E aí, tudo bem? Tá ansioso pra essa viagem? Semana que vem, hein? Passou muito rápido. É a sua primeira viagem internacional. Eu te disse que você iria longe comigo, né? Literalmente. Mas é vantagem, né, de trabalhar numa corporativa multinacional e também ter o cargo que você tem, né? Ai, que legal. Eu tenho certeza que você vai adorar. Sério, vai ser inesquecível. Mas eu tô bem ansiosa também, sabe? Eu já tô de olho nessas empresas já faz um tempinho. E eu tenho alguns contatos, né, nos Estados Unidos. E eles são focados em tecnologia de ponta, assim. Então, vai ser um upgrade bem legal, assim, para os nossos processos. Espero que dê certo, né, nessa parceria também. Mas eu tô um pouco frustrada em questão com o nosso sistema, sabe? Processo ser manual em alguns casos. Eu acho um absurdo isso. Tem que ser otimizado, sabe? Então espero que dê certo. E vai ser incrível, sim, ter você do meu lado. Enfim, vamos ver como que vai ser, né? Olha, eu não quero te assustar nem nada do tipo, tá bom? Pode ficar bem calma. Mas a gente vai pra uma reunião agora com a nova diretoria e também vão ter alguns investidores. Mas é mais para conhecer o nosso processo, é uma demonstração dos resultados desse mês. Então a gente vai alinhar as questões, né, como que ficou, se a gente vai fazer alguma mudança no setor. Tem algumas coisas que eu queria falar com você. Então a gente anota tudo bonitinho e discute antes de entrar na reunião, tá bom? Não precisa ficar nervoso, eu te cubro qualquer coisa, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Olha, eu não sei o quanto que vai demorar, tá? Pode ser que demore um pouco mais, porque como eles não sabem muita coisa, eles vão ter dúvidas, né? De como que funciona. Você tem algum compromisso depois? Porque, né? Provavelmente vai passar do expediente. Uhum. Não, então tá bom. Tá certo, então. Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente tá quase no fim do mês, né? Esse mês foi um pouco caótico, né? Uhum. Você tem algum ponto mais urgente pra alinhar comigo? Sei. Tá. Pronto. Vamos ver. Tá, em questão de desempenho foi ok, né? Mês passado foi um pouco melhor. Você sabe me dizer se aconteceu alguma coisa com a equipe? Algum setor específico causou alguma confusão? Ah, ah, eles estão desmotivados. Entendi. Será que uma demissão eles teriam algum tipo de motivação? Brincadeira, mas é um argumento bem fraco, né? Dizer que tá desmotivado, mas aconteceu alguma coisa? Olha, sendo bem sincera, eu acho que o que tá me incomodando mesmo é a questão da supervisão, sabe? Eu já tô encontrando algumas falhas e que eu acho, assim, que eu vou buscar uma outra pessoa pra essa vaga, entendeu? Assim, ó, eu vou te explicar pra você entender direitinho, tá? Até mesmo pra quando você for acompanhar algum recrutador e já focar nesses pontos, tá? O que a gente visa em uma entrevista? É uma pessoa que não vá dar um prejuízo no final. No caso, a gente fez uma entrevista pra uma pessoa, a gente escalou ela pra aquela vaga, ela não se adequou àquela vaga, ou a gente escala ela pra um outro setor, né? Faz essa transferência, muda ela de cargo, né? Ou a gente vai fazer uma demissão, só que durante os 3 primeiros meses, que são os meses de experiência, a gente não pode fazer isso, né? Se não der certo, né, durante esse período, vai dar muito, mas muito prejuízo pra gente. Eu entendo, sim, tem a questão da pessoa tá nervosa, né, tá com dificuldade
sistema novo, né? É tudo novo, né? Tem sim o tempo de treinamento, enfim, adaptação. Mas se a gente escolhe a pessoa errada, que ela chega falando que o defeito dela é ser perfeccionista, ou que a qualidade dela é ser extremamente organizada, esse tipo de coisa, né? Então, é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? A minha entrevista foi muito tranquila, mas também eu já sou bem conhecida, né? O pessoal já sabe como eu trabalho. Mas eu fiquei muito abismada com alguns processos seletivos. Eles não faziam nem prova de Excel, de Word, e aí contratava funcionários que não sabiam nem abrir um e-mail. Não sabiam entrar na caixa de entrada, não sabiam no arquivo de spam, não sabia nada. A questão é que muita gente confunde trabalho com escola, entendeu? O pessoal não sabe escrever um e-mail, não sabe colocar vírgula, vem com gerundismo. Eu fico louca, sério. Que não é escola, as pessoas precisam estar preparadas. Então, quando a gente for avaliar um funcionário, a gente tem que saber realmente se a pessoa vai executar, no mínimo, o que a gente precisa, entendeu? A gente não vai ensinar do zero, né? A gente precisa ficar atento a isso, tá? Mas verifica também pra mim, quando você for participar do processo seletivo, enfim, a questão de senso também, sabe? Igual, o que eu tô tendo problema agora com a supervisão, saindo, no horário certinho, sabe? Mesmo vendo que a gente tá com uma demanda alta, é absurdo, sabe? Como que eu vou colocar uma pessoa que vai supervisionar os funcionários, sabe? E ela não é exemplo, sabe? Ela dá o horário dela de ir embora, ela vai embora. Sabe, é um absurdo isso, entendeu? Sempre quando a gente estiver com muita demanda, o mínimo é ficar assim depois do horário. Não tô pedindo pra ficar até meia-noite no trabalho, não tô pedindo pra dormir na empresa, mas no mínimo faça mais por amanhã, porque amanhã, quando chegar o horário, a gente vai estar muito mais sobrecarregado, entendeu? E o prejuízo vai ser maior. Eu odeio essa palavra prejuízo, porque vai afetar todo mundo, né? Não só os cargos maiores, como os menores. Vai afetar todo mundo. Entendeu? Então isso não é bom. Então, observa bastante. A pessoa faz só perguntas mais objetivas também, sabe? Se você vê que a pessoa é muito boa em enrolar, faça alguns testes. Eu te dou algumas dicas depois, tá bom? Mas a questão é que eu vou sim mudar, tá? A supervisão. Não, eu não sei ainda quem colocar no cargo, sabe? Eu tava pensando em abrir essa vaga e dar oportunidade pra conhecer, né? Novas pessoas e ver se estão capacitadas. Aham. Você tem alguma indicação? Já tá observando alguma pessoa? Aham. A Bianca? Ah, eu nem fico surpresa. Eu não sei se a Bianca é qualificada, né? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. A Bianca tem alguns atrasos. E ela também, ela ultrapassa, né, o horário do almoço. A gente tem 1 hora de almoço. E ela sempre vem com 1h05, 1h15. Eu não gosto disso, sabe? Dar exemplo pros outros fazerem a mesma coisa. É um tipo de coisa que eu não tolero. E você sabe que eu gosto de trabalhar com bom senso, né? Então, não é o que ela tá tendo. Não sei se ela tem algum problema pessoal, mas seria interessante a gente conversar sobre isso. A Bianca ela entrega, assim, alguns resultados bem legais, né? Ainda mais pra uma funcionária que é mais nova aqui na empresa. Eu não sei. Talvez seja muito desafiador pra ela. E ela fique muito pressionada. Vamos analisar, tá bom? Vamos analisar, vou observar mais ela. Você acha que ela merece? Tá, eu vou observar mais. Prometo que eu vou pensar com carinho também, mas dá um alô nela, sabe? Dá uma dica aí que a chefe não gosta.
de atrasos. Eu odeio atrasos, tá bom? Será que você pode me passar o meu óculos que tá do seu lado? Eu nem percebi que eu não tava usando. Obrigada. Você tem alguma coisa a acrescentar também pra gente colocar no relatório? Aham. Olha, eu acho que você tá com muita amizade ainda, né, na empresa, e então eles se sentem mais confortáveis de conversar com você, de pedir favores, né? Ai, adianta minhas férias, ai, deixa eu sair mais cedo, ai, eu tenho médico, mas no atestado não deu certo, o RH não aceitou, ai, me muda de escala, ai, perdi meu acesso de novo, toda hora tá lá mudando a senha, entendeu? Porque a pessoa esquece a senha, não tem a capacidade de anotar. Eu não quero mais me preocupar com isso, sabe? De fato, é por isso que você tá nesse cargo, né? Exatamente pra não me dar essa dor de cabeça que eu tinha, né? Agora é você que tem a dor de cabeça. Mas assim, eu entendo toda essa questão que você tá nesse cargo, né, recente e as pessoas ainda se sentem confortáveis pra conversar sobre qualquer coisa com você. Só que se impõe um pouco mais, sabe? Tem coisas que não dá pra pedir. Olha, não tem como, sabe, fazer um reajuste de salário. Se eu fizer um reajuste de salário para um setor, eu vou ter que fazer para os outros também. Entendeu? É totalmente inviável. Não tem como isso acontecer, sabe? A menos que a gente tivesse uma margem de lucro absurda. Aí sim, né? Mas a gente já tenta incentivar todo mundo, né? A gente dá, assim, alguns benefícios a mais, sabe? Eu tô sempre pensando em ótimas campanhas, sabe? Pra motivar realmente, entendeu? Mas não é tão simples assim, sabe? A gente precisa entender que certas coisas, infelizmente, não estão na nossa mão, né? Nem na minha, nem na sua, né? Então, seja um pouquinho mais rígido nessa questão, sabe? Já corta, já fala, olha, não tem como acontecer um reajuste de salário agora, tá bom? A gente pode ver mais pra frente, sim. Não é só você que quer, todo mundo quer, sabe? Mas assim, muita reclamação sobre demanda, sei. Aham. Essa questão de demanda, de estarem sobrecarregados, sempre vai existir, sabe? Nunca vai estar perfeito. Então, já se acostuma com isso, sabe? Porque assim, muita gente não tem empatia com um colega. Sendo bem sincero com você, tá? E transparente nessa questão. A pessoa lá termina todo o trabalho dela, toda a demanda em 4 horas da tarde. Aí tem 1, 2 horas livre e fica enrolando, sabe? Enrolando, fingindo que ainda tá trabalhando. Ao invés de adiantar o de amanhã, porque a gente tem acesso, né? Enfim, dos outros dias da semana. Ou ajudar o coleguinha que tá sobrecarregado. A pessoa finge que tá ali trabalhando ainda. Às vezes pega o celular, fica mexendo no celular, se distrai várias vezes durante o dia. Esse tipo de coisa eu sempre vejo. É muito difícil a gente delegar certas coisas pra gente que realmente não tá interessada, sabe? Então sempre se atenta com isso também. A gente pode fazer, assim, alguma mudança, tá? Sobre isso. Ver se algum setor tá um pouco mais ocioso, se a gente consegue delegar demandas específicas. Uhum. Você pode me dar algumas ideias também sobre isso. Tá. Uhum. Tá bom. A gente pode ter uma reunião com ele. Ah. Porque estão reclamando que tá tendo muita reunião. Ai. Olha, é inevitável isso, sabe? A gente precisa ter reuniões. Não tem como evitar isso. E olha que eu ainda faço as reuniões no primeiro horário do dia, né? Já pra alinhar, deixar todo mundo bem fresquinho ali das ideias sobre o que fazer. Uhum. Então, tem gerentes que fazem as reuniões no último horário. Que, no caso, eu acho um absurdo, né? Então, eu ainda sou compreensiva nessas questões, sabe? Você também pode continuar ouvindo todo mundo, enfim, mas tem certos tipos de coisas que a gente não tem que fazer, entendeu? Não tem que fazer e não sou foco também, sabe? Olha, verifica se estão com dificuldade, entregar no prazo, entendeu? Pedir tal prazo, a pessoa não fez no prazo. Por que ela não fez no prazo? Pergunta pra ela.
se ela tá com dificuldade, o que tá acontecendo. Se ela precisa conversar com o RH, tá com um problema emocional, precisa de alguma ajuda, isso. Sempre se atenta, tá? Com esse tipo de situação. É complicado, mas é importante. E eu me importo com isso, entendeu? Então a gente precisa olhar assim os funcionários, mas aqueles que não querem, entendeu? Que não estão engajados o suficientes, infelizmente, não é como se a gente pudesse realizar todos os desejos, né? Não é assim também que funciona. E pra você, como que foi esse mês? Foi do jeito que você esperava? Foi um pouco mais... foi intenso. Dormiu? Conseguiu dormir? Você tá se saindo muito bem, tá de parabéns. Eu sempre parabenizo você, né? Mas de fato, você sempre supera as minhas expectativas. Eu não sabia o quão organizado você era. Eu confesso que eu não sou muito organizada, mas você tá levando o trabalho pra casa ainda, mesmo assim. Infelizmente, ter o cargo mais alto tem algumas questões também que não são tão boas, né? Mas eu tô muito feliz com o seu desempenho. Já era esperado. Só um minutinho, tá? Teria mais algum ponto pra alinhar comigo? Sei. Tá. Deixa eu te perguntar, ultimamente eu tenho pedido pra você fazer alguns favores pra mim, né? Isso tem te incomodado? Tá tranquilo? Tá tranquilo? É porque assim, eu quis te chamar pra conversar, pra gente entender como que tá sendo, e eu preciso passar isso pros diretores, né, de alguma forma ou de outra. Obviamente eu não vou pontuar a questão dessas reclamações, enfim, eu só vou mostrar os resultados e mostrar mais ou menos como que o processo funciona, enfim, na parte chata, né? A gente não precisa ser tão detalhista quanto tudo que acontece, né? Mas eu entendo que eu posso estar te sobrecarregando um pouquinho. Se eu estiver, me avisa. A gente fica falando tanto de sobrecarregar os outros e todo mundo no final acaba ficando sobrecarregado, né? Tá tranquilo pra você então? Que bom saber então disso. Você é uma pessoa extremamente prática, né? Você resolve as coisas muito rápido e eu tô extremamente feliz com isso. Porque você sempre me atenta do que eu preciso saber, né? Tem algumas questõezinhas aí, né? Algumas reclamações que são um pouco, né, exageradas até. Mas, infelizmente, se acostume, vai ter muita reclamação sempre. Sabe? Não tem muito o que fazer mesmo. Isso sempre vai existir. Mas tenta, né? Sempre ser compreensivo também. Pois é, a gente precisa ser justo, né? Eu acho que por isso que estão falando tanto, né? Sobre, né? Ficam criando hipóteses que a gente tá tendo um caso. Que absurdo, né? Nossa, que absurdo. Mas agora é a hora, né? Da nossa reunião, então você vai mostrar pra eles que de fato você é capacitado pro cargo que você tá, que eu não te escolhi à toa. Eu poderia ter escolhido uma Bianca da vida, mas não, não, desculpa, não, não quis dizer desse modo, acabou soando estranho. Mas é que a Bianca, ela é um pouco, não sei dizer, um pouco exagerada, né? Com algumas coisas, um pouco dramática, né? Ai, esquece isso, tá? Esquece essa parte. Parece que eu estou de perseguição com a Bianca. Mas é que de fato ela me colocou numa situação bem chata, né? Bem chatinha mesmo. E eu ainda tô, né? Eu ainda preciso assimilar direito, tentar entender que ela é uma pessoa mais dramática, né? Ela é uma pessoa boa, assim, uma pessoa incrível, com certeza. Mas você é muito mais. E é por isso que você tá onde você tá hoje, né? Com certeza. E já vai se preparando, tá? Porque provavelmente quando a gente voltar de viagem vão falar horrores
sobre a gente, porque você foi a única pessoa que eu escolhi pra ir nessa viagem comigo, né? Normalmente vem 7, 8 pessoas. Mas eu não acho necessário mais pessoas, sabe? Só você já vai ser o suficiente. Até mesmo pra eu te apresentar para novos investidores, pra você aumentar aí seu leque de opções pra contratos. Uhum. Vai ser bem interessante. Você merece tudo que você tá conquistando. E é um prazer enorme te ter ao meu lado. Bom, vamos tomar um café? O que você acha antes da gente ir pra reunião? A gente pode adiar mais uns 20 minutinhos? A gente toma um café? Pode ser? Tá bem, então. Então, vamos lá.